paz do Senhor. O que é uma crônica? É um texto curto que narra acontecimentos do dia a dia. Sobre as crônicas, começamos a falar agora, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, os descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nafituim, a Petruzim, a Casuim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. Joquitã gerou a Almadá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joquitã. Os descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Ismael e Isaque, são estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joquizã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Sua. Os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Aná. O filho de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon, Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Jacã. Os filhos de Dizã,
Uz e Arã. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Hanã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Metrede, filha de Mezabe. Morreu Hadade. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Capítulo 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Esses três lhe nasceram de Bet-sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Zera, Zim, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Aminadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta: Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Asrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Caleb-Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de
Jerameel foram Maás, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nabade, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize, o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jarameel. Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã, sua filha, por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abiebrom. Os filhos de Hebrom, Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazes. E Arã gerou a Gazes. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Caleb a Saber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saafe, pai de Madimana, e a Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênitos de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e Aze Amenuote. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estauleus, os filhos de Salma, Belém, e os Netofatitas, Atrote, Bet-Joabe e Quise Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simetitas e os Sucatitas. São estes os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Nós vimos aqui alguns nomes: Ur, Uri, Bezalel, que Deus chamou junto com Oliabe para estarem fazendo os enfeites da Arca da Aliança, do altar de incenso, e também Recabe, que também é chamada de Raabe. Esta escondeu os espias quando eles foram examinar a terra de Jericó. Capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais
Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Osadias e Jazube-Osede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Armã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Azelelpone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Viu quando Isaías se refere a E tu, Belém, Efrata? Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Éfer, a Temene e a Rastari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etinã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Há um livro chamado Jabes. É um livro que fizeram baseado neste texto, que Deus, na hora, atendeu a oração de Jabes. O que está aqui não significa que foi na hora. Deus atendeu, é o que importa. Atendeu a oração de Jabes. Pode ter sido na hora? Pode. Como certa vez, era 10 para as 8 da manhã, eu havia pedido um computador para Deus, para que eu pudesse aprender programação. Foi 11h20 quando o contador apareceu oferecendo o computador dele. Fez um precinho camarada e eu comprei. Então, de uma certa forma, na hora Deus atendeu. E aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes
foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías. O filho de Otoniel, Hatate. Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os pais de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samai e Isbá, pai de Estimoa. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, a Biqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia, como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Laém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Viu? Judá era a maior tribo, por isso que era referência. Habitavam em Bérseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até ao reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Gizibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Zife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, e feriram os meunitas, que se encontraram ali, e os destruíram totalmente, até ao dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Ize. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas
e habitaram ali até o dia de hoje.